Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Tudo bem? Tudo ok por aqui? O que os ateus acham da crucificação de Jesus? Bom, do ponto de vista da história, talvez tenha realmente acontecido, segundo alguns historiadores dos evangelhos e a própria fonte que é o evangelho, que se põe algumas dúvidas, porque o evangelho é cópia de cópia de cópia, logo ele não é um texto confiável. Nós temos Suplínio, um historiador romano, Flávio Joséfo, muito falado, e outras fontes também dizem que ele pode ter existido. Porém, há evidências de que isso possa ter acontecido, mas o nome Yeshua, que hoje nós chamamos Jesus, ele era muito comum na época de Flávio Joséfo, por exemplo. Ele cita mais ou menos 12 ou 21, acho que é 21 Yeshua no seu livro História Judaica. Se esse Yeshua é realmente o Jesus que está retratado nos evangelhos, há dúvidas sobre esta informação. Agora, do ponto de vista sociológico, Jesus realmente, se ele existiu, ele cutucou, né, o poder local, arrogando para si mesmo a messianidade. E ele perdoava pecados, dizia ser filho de Deus, dizia ser o Messias. Então isso causou uma comoção muito grande que resultou, né, na sua crucificação. Ele provocou o judaísmo quando ele dizia ser o Messias, o Filho de Deus, o Salvador, o Libertador. E então ele colocou em xeque a espera dos judeus de um libertador que viria libertar o povo de Israel de todo tipo de escravidão. Logo, Jesus provocou os judeus, dizendo: Olha, eu sou aquele que vocês esperam. E os judeus logo perceberam: não é nada, não se parece com aquele que nós esperamos. E Jesus continuou insistindo nisso. Logo, os judeus tomaram conta de condená-lo à morte. E veja bem, quem pede a condenação de Jesus são os próprios judeus. E a forma que os judeus usavam para matar um blasfemo, a justiça dada a essa pessoa que era réu, condenado por conta de blasfêmia, ele deveria morrer apedrejado. Isso segundo as leis judaicas, que pode ser lido em Levítico. Mas nós vimos que Jesus foi crucificado segundo a lei romana. Mas Jesus não cometeu foi erro contra o povo judeu? Como que Jesus foi condenado e morto pela lei romana se ele não cometeu erro nenhum diante da lei romana? Portanto, ele deveria ser morto apedrejado e não crucificado. Do ponto de vista teológico, Jesus, ele destoa das escrituras sobre o Messias, que afirmam que ele deveria vir para reinar em Jerusalém, que ele restauraria o reinado de Israel e que esse trono não haveria mais fim. O que os judeus realmente esperavam era um Messias salvador, libertador do povo da escravidão material e não da escravidão espiritual. Não tinha essa conotação. As escrituras jamais afirmaram que o Messias seria um sacrifício de pagamento por pecados e que essa ideia de vicariedade é absurda e imoral na compreensão dos judeus, não faz sentido. Jesus descumpriu essas profecias e o pior, disse que haveria de voltar logo e não voltou. Paulo imaginou que Jesus ia voltar antes que as pessoas que viram Jesus morressem, e elas morreram e Jesus não voltou, e Paulo teve que mudar o seu pensamento. E um Deus que acha uma boa ideia cobrar sangue por pecado é, no mínimo, um desequilibrado, para não dizer um psicopata. Deus cria o ser humano, ele põe uma árvore no meio da criação que ele cria e diz para o homem não comer daquele fruto daquela árvore, senão ele morreria. E aí acabou que ele foi tentado a comer, comeu
o fruto da árvore, e Deus disse que ele morreria, e ele não morreu. Então Deus disse, olha, eu vou ainda perdoar você, e você vai viver sobre a terra, mas vai ter que fazer sacrifícios para mim, vai passar muito trabalho, e se você fizer os sacrifícios direitinho, você vai ter mais um ano de vida, mais um ano de bênção, mais um ano de graça, mas sem sacrifício não vai dar. Então Deus gostava de sacrifício de animais, sangue, e por fim Deus diz, olha, vou livrar todo o sacrifício de vocês de uma vez por todas, enviando meu filho, e ele vai ser o sacrifício, ele vai derramar o sangue pelo perdão dos pecados da humanidade. Isso não faz sentido nenhum. Como que Deus, o poderoso Criador do céu e da terra, onipotente, onisciente, onipresente, sabia que Adão ia pecar, porque ele tinha o conhecimento do futuro, sabia que o homem iria ser expulso do paraíso, sabia que o homem ia pecar de novo. Os próprios anjos traíram esse Deus vindo à Terra e tendo relações sexuais com as mulheres e criando gigantes que seriam os nefilins, que dominaram a Terra, mataram os homens e estava destruindo a Terra. E aí Deus resolve fazer o dilúvio para limpar a Terra desse povo maldito, na visão dele. E o dilúvio mata todo mundo, e aí o povo de Noé, de novo, enche a terra de humanidade, de pessoas, e Deus já sabia que essas pessoas iriam falhar, iriam errar. Deus envia os profetas para falar que ele é bom, que ele é santo, que ele é fiel, e o povo de novo erra, mesmo Deus enviando os seus profetas. E por fim ele diz, olha, vou mandar o meu filho aí, ele vai conversar com vocês, e a partir daí vocês vão mudar de vida, e o sacrifício dele vai ser o último sacrifício, ele vai ser o cordeiro, ele vai libertar o povo da escravidão e etc e tal. E essa escravidão não é a escravidão do corpo, mas é a escravidão espiritual e não sei o que. E Deus, que é onipotente, onipresente, onisciente, já sabia que esse sacrifício do seu filho não ia trazer resultado, como não trouxe. A humanidade continuou do mesmo jeito, morte, sofrimento, doença, miséria, fome, destruição, continuou do mesmo jeito. Então se inventou que a morte de Jesus não era para salvar esse mundo do pecado, mas é o mundo espiritual das pessoas. E aí trazendo toda a questão do platonismo, do dualismo, do corpo, espírito, que o corpo é uma coisa, o espírito é outra, tudo isso para encher linguiça e para chegar à conclusão de que o Yeshua era o Filho de Deus que derramou seu sangue para trazer a paz à humanidade. Imagina que nós comecemos a fazer o mesmo. Quando alguém tiver uma dívida, vou extinguir o pagamento em sangue, vou exigir o pagamento em sangue. O que você acha disso? Não é um absurdo? Então, a dívida é minha e eu vou exigir que outra pessoa pague a dívida com sangue. E vou fazer como Deus fez, vou fazer com que o filho seja sacrificado. Isso me parece mais uma psicopatia, uma sociopatia, do que realmente uma promessa de transformação e de libertação. E tem uma questão no meio disso tudo. Se Jesus era Deus, então Deus não morre. Jesus não morreu na cruz? Só o humano de Jesus que morreu na cruz, mas o divino não morreu na cruz? Só o humano de Jesus sentiu a dor na cruz, mas o divino não sofreu na cruz? Logo, se o humano morreu na cruz, então a parte humana não salva nada. Quem deveria morrer na cruz era a parte divina, que era a parte de Deus. E isso não aconteceu, logo o sacrifício de Jesus foi em vão. Bom, muitos questionamentos, muita coisa por aí. Por isso que quem estuda a Bíblia chega a conclusões desafiadoras de fé. Um grande abraço. Tchau.